Fala, meu povo, tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora, meus amigos. Vamos falar sobre essa derrota do Sport aí. 2-1 para o Corinthians, dentro da Arena Corinthians. E eu vou ser bastante sincero com vocês, meus amigos. Eu torci para o Sport perder. Exatamente, você não escutou errado. Eu vou explicar a vocês o meu ponto de vista, o porquê eu torci para o Sport perder. E a gente vai conversar um pouco aqui. Mas antes, meus amigos, já se inscreve aí no canal se quer estar por dentro de tudo. Todas as notícias, tudo referente ao Sport Clube do Recife. E também, meus amigos, já deixa aí nos comentários o que você achou do jogo entre Sport e Corinthians, Corinthians Sport. 2-1 para o Corinthians. Mas bora lá pro vídeo. Vamos lá, meus amigos. Vamos começar do começo. Mais uma vez, o que já era esperado. O Sport perdeu para o Corinthians. Um time aí que está tendo seus lampejos em campo e não consegue desenvolver. Mas bora aí para a escalação. Como foi que Pepa escalou o time do Sport? Bora lá. Vamos lá, meus amigos. Sem surpreender ninguém, Pepa mais uma vez escalou um time que ele acreditou que era o time que conseguiria ganhar do Corinthians. O time entrou com Kaique França, Hereda, João Silva na zaga, Lucas Cunha também na zaga e Chico improvisado na lateral esquerda. Os volantes aí foram Christian Rivera, Edu Queiroz e Sérgio Oliveira, também que é volante, entrou como meio-campo, meio armador, e Lucas Lima, meus amigos, foi para o banco. Ideia de Pepa, tá? Não tenho nada a ver com isso. Em relação ao ataque do Sport, ele entrou com Barleta no ataque, na ponta direita. Barleta no outro jogo jogou na ponta esquerda. E ele entrou hoje com Barleta na ponta direita. E Carlos Alberto na ponta esquerda, que ninguém nem viu Carlos Alberto, eu nem sabia que ele estava jogando. E no ataque ele entrou com Arthur Souza, que é o boy aí emprestado pelo Bragantino. Meus amigos, bora lá. Falar aqui de Pepa, dizer que Pepa escalou errado, que fez substituições erradas, a gente fica muito repetitivo. Fica até parecendo, Jackson, você está pegando no pé do treinador. Mas é porque Pepa, ele é um bom treinador. Alguns gostam, outros não. Eu aqui, minha opinião, todo mundo já sabe. Mas, meus amigos, o Sport está preocupante. A gente olha o Sport aí no começo do jogo contra o Corinthians. Eu não vou nem falar aqui que, para mim, quem tem que ser titular. Zé Lucas tem que ser titular no lugar de quem? Aí, escolha. No caso, a Helene Lobato, que veio fazendo um bom campeonato pernambucano, também tem que ser titular. Enfim, meus amigos, tem muitos jogadores aí, outros jogadores também, que não tem como pegar banco, que é o caso também de Lucas Lima, que não é ponta, como mais uma vez, hoje entrou como ponta quando entrou no segundo tempo. Mas o time do Sport, meus amigos, é lampejos. O Sport tem alguns lampejos no jogo. Como a gente viu, os 25 primeiros minutos do jogo entre Corinthians e Sport, o Sport levou um vareio do Corinthians. Se você bem lembra, no jogo entre Sport e Santa Cruz, o Sport foi para cima do Santa Cruz, no jogo principalmente do Arruda, e deu um vareio no Santa Cruz. O Santa Cruz não conseguia se encontrar em campo, era chutes e mais chutes do Sport. O Sport não conseguiu fazer o gol. A mesma coisa hoje que o Corinthians não conseguiu fazer o gol. Mas o time foi superior ao adversário. O Corinthians hoje, nos seus 25 minutos de jogo, o Corinthians foi superior ao Sport. Não tem o que diga. O Corinthians era para ter feito aí por baixo, de 3 a 4 gols no Sport, meus amigos. O Corinthians, isso aí eu estou falando dos 25 primeiros minutos. Só que o Corinthians também é um time que é muito fraco. O Corinthians acabou de demitir seu treinador. O Corinthians estava aí com um auxiliar ali, treinando o time durante a semana. E o auxiliar colocou o time em campo. O time do Corinthians também não é bom. Estava na força da torcida, é forte em casa, a gente sabe. Mas foi complicadíssimo os primeiros 25 minutos. Aos 28 minutos, o Sport foi lá, chutou uma bola perigosa, mas a gente já vê que o time não dá liga. O time não evolui. Você, como torcedor, você chega e diz, caramba, bora que ganhe e tudo mais. E eu vou explicar o porquê eu não torci para o Sport. Não torci para o Sport ganhar esse jogo. Mas a gente olha e
tenta torcer, tenta achar algo que não vem. O time não tem a identificação com a torcida. Ah, Jackson, o time do Sport é horrível, ele é ruim. O time do Sport não é ruim, pelo contrário, eu acho o time do Sport, o elenco do Sport, muito bom. É um elenco muito bom, mas tiveram várias falhas, tá? Que hoje, a partir de hoje, eu não coloco culpa no treinador, o treinador está aí porque a diretoria quer, mas o projeto que foi feito de início dentro do esporte foi muito errado. Foi um projeto que eu venho falando faz tempo. Se você olharem aí nos vídeos, ah, Jackson, mas tu tá falando que o esporte perdeu. Não, eu venho falando isso aí desde o jogo que o Sport perdeu para o Operário. Quando o Sport perdeu para o Operário de Várzea Grande na Copa do Brasil, eu disse: não dá mais para continuar com esse projeto. Esse projeto é um projeto fracassado. Era nítido, o Sport com dificuldade de enfrentar os times, o Sport não conseguia chutar bem, não consegue desenvolver, não tem um minuto que você diga: o Sport está aqui evoluindo, está dominando o jogo, pelo contrário. Tá? E eu não vou ser repetitivo aqui, porque eu quero ter um ponto que eu quero chegar com vocês. Bora lá. Jackson, mas por que tu estava torcendo contra o esporte? Meus amigos, eu, particularmente, eu vejo que é a única esperança da gente ver chegar um treinador de responsabilidade, um treinador que conheça o futebol brasileiro, um treinador que, no mínimo, que eu sempre vi, é uma escalação de um time de acordo com o que a torcida está pensando. Um time que você diga: olha, esse jogador é ruim, aquele jogador ali é bom. Hoje no esporte a gente não consegue ver isso. Mas por que a gente não consegue ver isso? Tem jogadores que estão abaixo da média? Tem sim, que eu vou citar até o caso de Lucas Lima. Lucas Lima está abaixo da média, mas a gente não consegue cobrar o atleta porque ele está jogando fora da sua função. Então não tem como eu dizer: ó, o Lucas Lima jogou mal, mas ele jogou de ponta direita. Ele não é ponta direita, ele é meio campo, ele tem que ser cobrado na função que ele foi contratado. Então é muito complicado eu olhar e dizer assim: eu vou torcer para o Sport ganhar. Claro que muitos vão dizer: ah, Jex, tu é tricolor, tu é não sei o que lá, tu é alvirrubro, vão inventar alguma coisa aí. Mas se você botar a mão na consciência, você vê que o esporte tem lampejos, você não vê um esquema tático, você não vê uma triangulação, o jogador que sobe em profundidade, uma tabela entre jogadores, por conta não só do treinador, mas do planejamento que o esporte tomou para esse ano, um planejamento que eu nunca tinha visto no esporte, nunca tinha visto, que era esse de rodízio, que não se falava em rodízio, era proibido falar em rodízio, mas esse planejamento do esporte de entre o jogador hoje, amanhã já é outro time, e depois é outro time, e jogadores misturados, a gente não sabe qual é a escalação, jogador que está jogando bem não entra, um time não deu liga, o time não se conhece, o elenco do esporte, eles não se conhecem. Quando a gente vê um chute de Sérgio Oliveira, um gol de Sérgio Oliveira, que saiu uma jogada trabalhada, a gente não vê que é uma jogada trabalhada que foi treinada, porque ela não se repete no jogo. É uma jogada que foi um lampejo de Hereda, que ele pegou uma bola na lateral direita, ele, como um bom lateral, ele fez um cruzamento e Sérgio Oliveira fez a infiltração. Apenas essa jogada não se repetiu. Porque, como a gente sabe, quando uma jogada dá certo, o time tenta repetir, que foi o caso do Corinthians. O Corinthians fez uma modificação ali com o Memphis Depay, e ele, meus amigos, ele fez 2 gols pisando na área. Ele chegou ali mais como meia avançado e os 2 gols do Corinthians. Saiu o primeiro gol, deu certo, repetiu a jogada e saiu o segundo gol do mesmo jogador. Então você vê que foi trabalhado e eu estou falando que o Corinthians tem um auxiliar técnico. Ele não tem um técnico, ainda está decidindo se vai ser Dorival Júnior, se vai ser Tite. Mas enfim, o Sport está com o mesmo treinador desde o ano passado. Como eu falei, eu não renovaria com o Pepa, não renovaria, mas não tinha motivo para não renovar, era nítido, porque ele subiu com o time não estava jogando bem, mas daria uma oportunidade dele treinar um time em 2025, de fazer o time dele. Esse time que está aí é o time dele. Mas, meus amigos, a gente vê muitas invenções, o treinador aí faz coisas que 90% não gosta, mas quando começa o jogo vai torcer. Eu e você, a gente é torcedor, a gente vai torcer para o esporte ganhar. Mas hoje, infelizmente, eu não consegui torcer para o esporte ganhar. Se o esporte ganha para o Corinthians hoje, iria mascarar
um mau trabalho, o treinador ficaria em mais 1, 2, 3, no mínimo aí, que a diretoria iria segurar mais 3 a 4 jogos, mas o time não estava evoluindo. A realidade é essa, o time não evoluiu. Você vê jogadores cabisbaixos, jogador tipo Barley até substituído do nada. Então, assim, é complicado dizer que eu não torci para o Sport porque vai vir esse zum, zum, zum aí. Mas também eu acredito que a diretoria está sendo pressionada, não querem demitir Pepa. A realidade é essa, a diretoria do Sport, eles não querem demitir Pepa porque tem uma multa rescisória de 8 milhões de reais e tal, e gostam dele, não sei o que foi que aconteceu. Mas o que a gente sabe, meus amigos, que se Pepa continuar, Pepa vai derrubar o Sport. O Sport já está na Série B, na quinta rodada, eu falei isso na quarta rodada do ano que vem. E, para lembrar vocês, o Sport está com a mesma campanha de 2021, que foi onde o Sport caiu para a Série B. São 5 jogos, 15 pontos disputados e o Sport conseguiu apenas 1 ponto. Teve erros de arbitragem? Teve, mas a gente não vê o time evoluir, não está nas graças da torcida, a gente não vê garra em campo, a gente não vê muitas coisas. Por isso, meus amigos, que eu não torci para o Sport. Se Pepa vai sair ou não, não sei. Vai depender da diretoria. Estão sendo pressionados porque o time não está rendendo em campo. Mas deixa aí nos comentários, meus amigos. Essa é a minha opinião. Eu quero saber a tua opinião, que eu vou responder todo mundo, beleza? Tamo junto e até a próxima.